Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo que estou gravando antes dos Estados Unidos perderem para a Bélgica. Então, se a Bélgica perder para os Estados Unidos, bem, isso vai ser estranho. Mas de qualquer forma, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada em algumas ações mal precificadas neste momento. Além disso, também vamos analisar alguns modelos de fluxo de caixa descontado dessas empresas. Vamos ver o que o mercado fez na segunda-feira e também falar sobre algumas notícias da Anthropic e da Nvidia. Talvez seja melhor começar pelo que o mercado fez na segunda-feira, pois foi interessante, certo? Esse vermelho, na minha opinião, deveria ter sido revertido, certo? Lili talvez não deveria estar caindo 1,1%, eu acho que deveria estar subindo 1,1%, então esse vermelho deveria ser revertido. Mas a gente vê o oposto do que basicamente aconteceu na semana passada. Na semana passada, tivemos uma pequena queda, especialmente aqui no canto inferior esquerdo, certo? Avgo, AMD, Micron, Western Digital, etc, etc. Esses foram nomes que estavam no vermelho na semana passada. Mesmo analisando o desempenho da semana passada, alguns desses nomes ainda estão em baixa, embora todos tenham subido bastante no ano. Então, ok, começamos a semana com um bom impulso em relação às ações de semicondutores e de IA. Iron subiu 12% porque durante o fim de semana surgiram alguns relatórios e documentos vazados dizendo que a Anthropic está buscando, acredito, mais de 1,4 gigawatts de capacidade de data center na Austrália. E então as pessoas começaram a dizer que a Austrália pode ser Irã, pode também ser Sharon IA, porque esse nome de repente apareceu do nada e agora está aparecendo todos os dias. Seja em um comunicado de imprensa da Nvidia ou aquele cara, Leopoldo, comprando uma grande participação naquela empresa. Sharon IA, símbolo da bolsa Chas, eu acredito, SH Então as pessoas começaram a especular que talvez finalmente um acordo com a Anthropic pudesse chegar a Iron. E por isso a Iron subiu cerca de 13%. Ok, pode acontecer, mas também pode não acontecer. Então, em relação às notícias da Nvidia, bem, de acordo com a Semi-Análises, o Kyber Cyber NVLink 144 está atrasado em mais de 12 meses. Então, mais de um ano, vários motivos aqui, a própria Nvidia aparentemente veio a público e disse que, por enquanto, o cronograma, tudo vai ser lançado no prazo. Tudo bem, quem está certo aqui? Quero dizer, por enquanto, eu prefiro confiar na Nvidia do que nas semi-análises. Embora as semi-análises, sim, eles realmente lançam alguns relatórios excelentes, mas eu também sinto que às vezes, bem, eles estão se deixando levar demais pelo momento e pela fama. E claro, se houver algum grande atraso até 2028 ou mais, sim, isso pode beneficiar empresas como a AMD, todo mundo que usa Broadcom, então os players do tipo TPU, certo? Talvez a Amazon também. Aliás, vamos falar sobre a Amazon. Sim, a ação já não está mais com queda de 15, 20% ou algo assim, mas eu ainda sinto que a Amazon está mal precificada. Vamos falar de outras empresas também. Se você gosta desse conteúdo, deixe um like e inscreva-se se for novo. Agradeço muito. Se você quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição ou no comentário fixado para o top 10 das melhores ações para comprar agora. Ou acesse full.com/couchinvestor. Muito obrigado. A primeira empresa que quero comentar é uma empresa sobre a qual falei há mais de um ano, e essa é a Zeta Global. Agora, a Zeta, como você sabe, como pode ver, subiu 48,6% no último ano. Sim, ela está passando por uma queda agora de apenas 12,5%, mas anteriormente estava passando por uma queda de cerca de 30% mais ou menos, há apenas uma semana, talvez 2 semanas atrás. Esta é uma empresa que vale cerca de 5,4 bilhões de dólares. O PL está negativo porque não há lucro. O PL futuro é de apenas 21,4 vezes. Agora você pode ver, olhe para as margens líquidas, negativo em 1,6, mas as coisas aqui estão melhorando. O mesmo vale para a margem operacional. As coisas estão melhorando. O preço-alvo médio dos analistas é, claro, maior do que o preço atual. Vou te mostrar um DCF em breve. Mas se a gente olhar o que eles fizeram em termos de margem, bem, nos últimos anos, dá para ver que algumas coisas aconteceram aqui. A margem de lucro bruto caiu um pouco, mas segue em torno de 60%. Esses dados são dos últimos 12 meses. A margem de fluxo de caixa livre melhorou, certo? Nos últimos 12 meses foi 13,9%. Há alguns anos era 9,1%. Depois, a margem operacional,
Saímos de menos 65, mas vamos olhar talvez para 2024 ou algo assim, de menos 11,8% para agora, 0,2%. E claro, melhorando. Agora, felizmente para nós neste momento, o mercado ainda está precificando Zeta Global como uma empresa de publicidade e não como uma plataforma de dados de IA. Acho que hoje eles anunciaram um novo segmento de Business Intelligence. Claro, há uma parceria com a Palantir, então isso vai ajudá-los. Mas eles estão atendendo 51% das empresas da Fortune 100 e 24% das empresas da Fortune 500. Eles têm um grafo de identidade proprietário que cobre 245 milhões de indivíduos nos Estados Unidos, com de 4 mil a 7 mil pontos de dados por pessoa. Na minha opinião, a Zeta ainda está barata. Falei sobre ela quando valia cerca de 12 e agora está em 22 dólares ótimo. Escolhi a Oscar Health. Se lembra daquela época? Falei sobre Zeta e Oscar. Decidi ficar com Oscar, mas Zeta, mesmo com um valor de mercado de 5,4 bilhões de dólares, ainda acho barata. Há uma grande desconexão. E aqui, eu realmente acho que vamos ver, sim, tudo bem, a aquisição da Marigold realmente ajuda na aceleração do crescimento, mas estamos tendo aceleração do crescimento, estamos tendo expansão de margem. E eu realmente acho que com a parceria com a Palantir, eu sei que é fácil dizer. É a Palantir, então tem que subir. Não, isso não é verdade. Eles fazem essa parceria para criar uma infraestrutura de IA compartilhada, unindo o Foundry da Palantir à nuvem de dados da Zeta. Eles estão projetando mais de 100 milhões de dólares em receita anual recorrente só com essa parceria. Vários analistas reafirmaram a recomendação de compra especificamente por causa desse acordo. E olha, eu acho que aqui existe um cenário de vitória. Agora, isso não é tudo. Se você olhar para a Athena by Zeta, é um agente de superinteligência artificial para marketing que acabou de ser expandido para agências no Cannes Lions 2026. Ela se baseia no grafo de identidade de 245 milhões de pessoas, uma vantagem competitiva em dados que nenhum concorrente possui. E claro, esse produto, essa parceria, os novos produtos ou negócios que eles estão anunciando agora, devem sinalizar para o mercado que não se trata apenas de uma empresa de tecnologia de anúncios, é uma empresa de IA. Eles dizem, o que é isso? Um tipo de player de inteligência, de infraestrutura de IA, como você quiser chamar. É mais do que apenas um negócio focado só em marketing. E se olharmos para o DCF, que novamente está disponível para todos vocês gratuitamente, há um link na descrição e no comentário fixado para o Google Drive, onde vocês também encontrarão todos os outros DCFs. Pode usar de graça. Basta copiar qualquer planilha que você quiser usar. Não me peça para compartilhar permissões nem nada disso. Apenas copie e você pode fazer o que quiser com tudo. E agora, o que podemos ver aqui, novamente, dependendo das minhas suposições, você pode querer ser um pouco mais agressivo ou um pouco menos agressivo. Há um potencial de valorização de 37% hoje. Então, hoje deveria valer cerca de 38 dólares. Fiz isso inicialmente quando o Zeta estava em cerca de 20. Se estivesse nesse valor, o potencial de valorização seria 50%. Agora, porém, é de 37%. As premissas aqui, na minha opinião, não são... vou mostrar só as projeções, porque o próprio CEO disse que acredita que até 2028, certo, eles vão alcançar cerca de 2,3 mais de 2,3 bilhões de dólares em receita. Eu acho que com a parceria com a Palantir e os ventos favoráveis que isso vai trazer, no cenário base, acredito que 2,6 bilhões de dólares é alcançável. Acho que eles podem continuar crescendo bem rápido. No cenário otimista, é um pouco mais agressivo. Acho que podem alcançar 3 bilhões de dólares em receita até lá. O cenário pessimista é claro, se não der certo. Então, se não der certo, mesmo assim, no curto prazo, eles vão atingir suas próprias metas. Mas o crescimento lá está desacelerando em termos de margem. Eles não estão atingindo os patamares que deveriam. Então, estou considerando o cenário pessimista. Agora, está em 25% para o pessimista, 25% para o otimista e 50% para o cenário base. Você pode, claro, ajustar isso. Basta ir lá e mudar. E isso, claro, vai mudar o potencial de alta ou de baixa que você deve considerar. Então, digamos que o cenário pessimista seja de 15%, isso faz com que o cenário otimista seja 35%, ou pode fazer com que o cenário otimista seja 30%. Isso faz com que o cenário base fique em torno de 55%. Isso nos leva a uma média ponderada de 32 dólares e 86 centavos, com quase 50% de potencial de valorização em relação ao ponto atual.
Lembre-se, esta é uma empresa com valor de mercado abaixo de 6 bilhões de dólares, ou até 10 bilhões, e que cresce rapidamente. Então, sim, será que essa pode ser uma opção interessante para adicionar ao portfólio? Sim, mas provavelmente ela substituiria algo como a Shift4 para mim, indo para a próxima, que é bem direta aqui, é a Amazon. A Amazon, sim, também há cerca de 2 semanas estava passando por uma queda de aproximadamente 17,4%, e no último ano subiu apenas 9,4%. E no acumulado do ano subiu cerca de 7,9%. É basicamente isso. É uma empresa de 2,63 trilhões de dólares. Sim, aqui, em termos de avaliação, parece cara porque o PL futuro é de 27 vezes. Olha, a Amazon nunca foi uma ação barata porque a lucratividade deles, a lucratividade principal, está lá. Mas se você olhar para o PL ou o fluxo de caixa livre, que nesse caso é negativo, vai ser negativo para o ano. Você nunca vai encontrar uma Amazon que seja barata, a menos, é claro, que você tenha comprado no fundo em 2022. Ok, aquilo foi barato. Mas na Amazon, ainda acredito que está precificada de forma errada, porque por algum motivo estranho, eles ainda estão desconsiderando o enorme crescimento que a AWS está tendo agora e vai ter no futuro. Na minha opinião, eles também estão desconsiderando o fato de que estão investindo bastante em chips próprios. Recentemente, uma entrevista com o chefe de hardware confirmou que a Amazon já produz ou vai produzir chips próprios para todos os seus dispositivos. Então, seguindo o exemplo da própria Apple, certo? E eu acho que faz sentido, porque uma vez que tudo está verticalmente integrado, quando tudo funciona com o que a Amazon considera melhor para ela, a eficiência aumenta, o custo provavelmente diminui e, eventualmente, a lucratividade geral desse negócio aumenta, certo? Estamos vendo isso com o Trinium 2, Trinium 3. Então, eu ainda acredito que, no geral, a história da Amazon é compreendida por muitas pessoas, mas não por todos. O backlog da AWS está crescendo muito. A AWS está crescendo super rápido, com aceleração no crescimento e expansão de margem. O negócio de publicidade é enorme. O negócio de assinaturas é enorme. Eu acho que o hardware de IA também vai ser enorme. Não subestime o poder da assinatura Prime. Não subestime o poder da Amazon e a capacidade deles de sempre aumentar o mercado endereçável total. Não sei se eles já entraram ou ainda vão entrar na área da saúde. Planos de celular por assinatura por causa, você sabe, do projeto Cupboard. Quero dizer, para mim, a Amazon deveria ser uma ação de $300 agora. Já deveria ter sido uma ação de $300 há alguns meses também, e em termos de avaliação, deveria valer cerca de $319. Então, 30% de valorização em relação ao preço atual. Acho totalmente viável que a Amazon continue aumentando sua receita. Sim, na faixa dos 10%. E então, a partir da década de 2030, isso cai um pouco. Embora, mesmo no cenário otimista, eu preveja um crescimento de cerca de 10% até 2032. Acredito que em 2 anos, esta será a primeira empresa a faturar mais de $1 trilhão. Ao longo dos anos, também espero que as margens aumentem, porque sim, já passamos por esse grande ciclo de investimentos. Há muito mais automação, há muito mais robôs, é claro, também. E tudo isso torna o negócio principal da Amazon mais eficiente e, eventualmente, mais lucrativo, o que significa mais dinheiro indo para o lucro líquido. Talvez finalmente possamos ter recompra de ações da Amazon, talvez mais para frente, mais para o final da década, quem sabe? Mas para mim, a Amazon é uma daquelas escolhas óbvias, não importa quando. É uma que você compra segura para sempre. E pronto, porque realmente é uma das melhores empresas do planeta. E nesse caso, ainda está mal precificada e subvalorizada. Indo para o número 3 aqui, e esse é o Nubank. Ao contrário do que muitos pensam, só porque algo está sendo negociado a cerca de $14 por ação, isso não significa que seja uma penny stock ou uma empresa muito pequena. Não, essa já é uma empresa de $68 bilhões, acredite se quiser. Ela está passando por uma queda de cerca de 25%. Na verdade, ela caiu ainda mais do que isso, perto de 40% no último ano. Ainda está com alta de 5,2%, mas no acumulado do ano está com queda de 17,5%. Ela caiu novamente com uma queda de cerca de 38% do...
Por que as ações em empresas latino-americanas não receberam atenção? Seja a Nu, a Dlocal, Mercado Livre, tenho certeza de que alguns de vocês estão acompanhando. Também a Sea Limited. Mesmo não sendo América Latina, é Sudeste Asiático, então pode envolver mercados emergentes e Stoneco também, acho. Mas o Nubank, para mim, é uma empresa que deveria valer ou vai valer no futuro algumas centenas de bilhões de dólares. O Nubank hoje é o maior banco digital do mundo. Ele atende mais de 100 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia, sendo a expansão de banco digital mais rápida da história. Acredito que vários países da América Latina estão seguindo o caminho certo, tornando-se mais pró-negócios. Então, espere crescimento do PIB, o que indica que empresas líderes nesses países, como Nubank e Mercado Livre, devem se beneficiar. Atualmente, Nubank e Mercado Livre estão sendo desvalorizados pelo mercado apenas por estarem em um ciclo de investimentos. Eles estão investindo porque o negócio vai muito bem. O mercado só está com medo de que eles não estejam mais focados em seus mercados principais porque querem expandir para os Estados Unidos. Mesmo que eles tenham nos dito várias vezes que a expansão nos Estados Unidos vai representar apenas uma pequena porcentagem do foco e dos gastos totais do negócio. Há um slide enorme dizendo: o Brasil segue como nosso motor de crescimento, impulsionado por maior participação e expansão de mercado. E eles estão mostrando o quanto foram bem-sucedidos no Brasil, mas também o quanto esse mercado ainda é grande para eles conquistarem. Mas ok, o mercado, inclusive no México, agora diz que você deve focar só nos seus principais mercados e não olhar para outros. Sabe de uma coisa? Se o mercado quiser punir essa empresa, então acho que os investidores de longo prazo só vão ter mais tempo para acumular mais ações dessa empresa incrível. Porque sim, se tem uma coisa que funcionou para eles no Brasil, no México, em outros países, eles podem tentar o mesmo modelo em outro lugar. E bem, na verdade eles têm feito isso e estão vendo exatamente os mesmos resultados, e às vezes até resultados acelerados. Não digo que eles vão ganhar muito nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos basta conquistar uma pequena fatia do mercado. Essa pequena porcentagem pode às vezes ser tão grande quanto um país inteiro na América do Sul, então por que não tentar? Nuo, para mim também está sendo precificado de forma errada agora, simplesmente porque é América Latina, simplesmente porque está em um ciclo de investimentos, mas o histórico deles fala por si só. Infelizmente, ainda não tenho um DCF pronto para Nuo, então peço desculpas por isso, mas espero que fique pronto em breve, o quanto antes. Por fim, essa é uma empresa que temos comentado bastante. Inclusive, recebi um executivo da Mercado Livre no canal há cerca de um mês. A Mercado Livre, nos últimos 12 meses, caiu 27% e também passou por uma queda de cerca de 38% ou algo assim, perto do seu ponto mais baixo. Mais recentemente, vimos ela sair de, acho que, 1.600 dólares americanos por ação para agora, 1.800 dólares americanos, mas ainda está passando por uma queda de 28%. Agora, essa é uma empresa de 91 bilhões de dólares, e aqui também, essa é uma empresa. Sinto dizer que se espera comprar essa empresa por um preço baixo, não vai conseguir. Não estou falando dos 1.800 dólares por ação. Sim, todos gostaríamos de ver um desdobramento de ações. Infelizmente, todos nós temos que esperar. Mas se você está procurando um PL de 20 vezes, seja histórico ou projetado, infelizmente você não vai conseguir isso. Você vai ter que pagar um prêmio para comprar um dos melhores negócios do planeta, porque é isso que ele é. Provavelmente é o único negócio de capital aberto que cresceu a receita em mais de 30% por 29 trimestres consecutivos. E eu acredito que em breve serão 30 trimestres consecutivos. Mas aqui também, com o Mercado Livre, o mercado está precificando errado porque aqui também estamos em um ciclo de investimentos. Mas adivinha só? Lá em 2016, 2017, quando eles investiram bastante na rede de logística, aquele foi um grande ciclo de investimentos, numa época em que a empresa não era tão forte quanto é hoje. Então, para mim, esse medo de que eles estão investindo demais agora, de que não confiam no negócio, de que não confiam na gestão porque veem as margens caindo no curto prazo, para mim, isso é uma piada. Porque para mim, a empresa hoje é muito mais forte, muito melhor do que era há 10 anos, então esse ciclo de investimentos faz total sentido. E é menos arriscado do que construir toda uma rede logística na América do Sul. Então,
Aqui, sim, ok. Uma ação vai te custar bastante. Se você não tem acesso a ações fracionárias, é ruim. Mas aqui você está comprando um negócio de 91 bilhões de dólares que, na minha opinião, pode valer meio trilhão ou talvez ser a primeira empresa latino-americana de 1 trilhão de dólares daqui a mais de 10 anos. Claro, isso não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, nem no próximo trimestre, nem no ano que vem. Vai levar um tempo. Mas se você está disposto a esperar e comprar um negócio muito bom por um preço, na minha opinião, também mal precificado, subvalorizado, o Mercado Livre definitivamente está nessa lista. E com base nas minhas suposições agora, há um potencial de valorização de 19%, então deveria valer cerca de 2.141 dólares agora. Sim, as suposições são agressivas porque acredito que essa empresa pode continuar crescendo rapidamente, mesmo no cenário base, por muitos anos. No cenário otimista, você vai crescer ainda mais rápido, as margens vão aumentar cada vez mais. O cenário pessimista existe, mas na minha opinião ele tem menos probabilidade. Então sim, o cenário base tem um peso grande. E o cenário otimista, nesse caso, eu estou colocando aqui cerca de 35% para o otimista, 50% para o cenário base e 15% para o pessimista, o que significa que o pessimista tem uma queda de 72%. O cenário otimista tem uma alta de 90% e 1,2%. O cenário base, neste momento, na verdade, tem uma queda de 4%. Então, por que chegamos a 19%? É simplesmente porque o cenário otimista, na minha opinião, existe e é muito real. Agora, eu sei o que muita gente vai dizer. Faz muito mais sentido investir em uma empresa como a Zeta Global neste momento, certo? Uma empresa com valor de mercado abaixo de 6 bilhões de dólares parece realmente um multibagger em formação. Na verdade, eu concordo. É muito mais fácil, certo, para uma empresa com menos de 60 bilhões de dólares chegar a 20 bilhões, talvez 30 bilhões de dólares nos próximos 5 anos ou algo assim, do que sair de 90 bilhões, 100 bilhões de dólares. Ou, no caso da Amazon, 2,6 trilhões de dólares e ainda dobrar ou triplicar esse valor. Eu concordo. Mas eu realmente acho que esta é uma lista de negócios muito bons que, na minha opinião, vão superar o mercado por muitos e muitos anos. Agora, eu possuo todos eles, exceto a Zeta. Mas se eu tivesse que colocar uma ação na minha carteira agora para substituí-la, provavelmente pela Shift4, com certeza seria a Zeta, porque eu realmente acho que vamos ver uma aceleração no crescimento. Ela ficará cada vez mais lucrativa como empresa. E você vai ver um grande impulso com essa ação. Claro, a ação já subiu, certo? Saímos de 12 para agora 22 nos últimos 12 meses, mais ou menos. Então isso é ótimo. Mas eu realmente acho que há um potencial de alta de 50%, se não mais. Nos próximos 6 a 12 meses, mais ou menos, essas são apenas as minhas suposições. O que você acha? Conte nos comentários abaixo. Se você acha que há mais ações mal precificadas no mercado, avise também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!